Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, do teu amor. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual desta terça-feira. Quero convidar você para orarmos juntos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de agora estudar Tua Palavra. Te peço que abras o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 aos Coríntios,
Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. No contexto em que Paulo fala dos dons do Espírito Santo, ou manifestações do Espírito, ele diz: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Hoje nós vamos falar do dom de línguas, aqui por Paulo chamado de variedade de línguas, dando a entender que pode haver diferentes línguas, pessoas podem falar em diferentes línguas. Talvez nenhum outro dom tenha causado tanta divisão nas igrejas no século XX como este dom, por causa de posições extremas sobre o mesmo. Graças a Deus, a maioria das denominações hoje tem uma perspectiva mais equilibrada sobre este dom e ele já não tem causado tantas divisões como no século passado. Será que o dom de línguas é para os nossos dias? Esta é a pergunta básica. Vamos responder com a própria Bíblia. Abra comigo de novo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, e aí nós vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O apóstolo Paulo aqui diz claramente que haverá um tempo em que as línguas desaparecerão, assim como também as profecias e até mesmo o conhecimento. E ele diz que, em parte, hoje nós conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Alguns pensam que este perfeito a que Paulo se refere é o Novo Testamento. Entendem que, uma vez completada a revelação de Deus no Novo Testamento, já não haveria mais necessidade das línguas nem da profecia. Porém, será que é disso que Paulo está falando? Continuemos lendo no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Será que nós já chegamos a este tempo em que nós conhecemos plenamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos? É claro que não. Paulo aqui está se referindo a algo que ainda vai acontecer no futuro. E isto só se dará após a volta de Jesus. Ele diz que, inclusive, não só as profecias desaparecerão, e as línguas também, mas o próprio conhecimento como nós o temos hoje. Porque chegará um tempo em que nós conheceremos plenamente. É óbvio que esse tempo não chegou ainda. E nós conheceremos da mesma maneira como somos plenamente conhecidos. Essa é outra evidência de que este tempo não chegou. Muitos teólogos de diversas correntes teológicas creem que o dom de línguas, assim como o dom de profecia e outros dons mencionados por Paulo aqui em 1 Coríntios 12, são dons que seguem existindo, com base na exegese do texto, especialmente com base na exegese desse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que se segue a lista de dons que Paulo deu. Entre os teólogos que dizem que este tempo ainda não chegou, que, portanto, o dom de línguas é para a igreja hoje, se encontram F.F. Bruce, uma das maiores autoridades em Novo Testamento de todos os tempos. F.F. Bruce declara que este tempo ainda não chegou e que, portanto, os dons são válidos para os nossos dias. O conhecido pregador Martin Lloyd James diz a mesma coisa, basicamente, que, com base na exegese deste texto, nós podemos afirmar que este tempo ainda não chegou, portanto, os dons, especialmente o dom a que me refiro nesta noite, continuam sendo válidos para os nossos dias. Entre os teólogos batistas, nós temos John Piper, grande pregador, agora aposentado, que
crê na atualidade dos dons do Espírito e prega sobre os mesmos. Também temos o teólogo Wayne Grudem, outro teólogo batista que temos, inclusive, usado muitas vezes aqui como referência em nossos estudos. E o que dizer das denominações batistas? Uma pesquisa mostra que 51% dos pastores batistas da Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, creem na atualidade do dom de línguas e que línguas são um dom para oração particular. Isso não quer dizer que todos estes 51% tenham o dom de línguas ou orem em línguas, porém eles creem que sim, é um dom atual e é um dom que a pessoa pode utilizar para sua vida devocional, para sua vida de oração. Outra denominação americana, a American Baptist Church USA, também tem uma posição bastante flexível sobre este assunto, aceitando em seu bojo pessoas que tanto defendem a atualidade do dom de línguas, como pessoas que também creem que talvez esse dom já não seja para os nossos dias. E assim muitas outras denominações têm uma posição, como eu disse, mais flexível hoje em dia. Claro, não estou nem me referindo às denominações pentecostais e carismáticas, porque estas certamente creem na atualidade do dom de línguas. O que é exatamente o dom de línguas? A Bíblia nos mostra que falar em línguas é um dom dado pelo Espírito Santo a membros do corpo de Cristo, principalmente para edificação pessoal. Nem todo crente fala em línguas, mas é um dom que podemos buscar. Como o apóstolo Paulo diz, busque os melhores dons. Pode ser que no seu contexto, estes sejam os melhores dons. Nós depois falaremos sobre o uso do dom de línguas e sua utilização na igreja, para a edificação da igreja e a disciplina do dom de línguas. Porém, hoje nós vamos nos ater a alguns aspectos principais. O que é falar em línguas? Falar em línguas, como dissemos, é um dom dado pelo Espírito Santo. Mas é um dom dado por Deus para você falar em uma língua que você não aprendeu. Ou seja, é falar numa língua que o indivíduo não estudou. Ele não aprendeu, nem na escola, nem por experiência pessoal, nem por convivência com alguém que fale aquela língua. É o Espírito Santo quem guia totalmente sua oração. E Paulo dá a entender em 1 Coríntios capítulo 14, onde ele discorre maiores detalhes sobre este dom, que há duas classes de línguas. Há uma língua conhecida, ou seja, outras pessoas do mundo podem entender essa língua que o indivíduo está falando. Isso, por exemplo, aconteceu no dia de Pentecostes, como sinal para os judeus de outros países que estavam visitando Jerusalém. Nesse caso, Deus usa a pessoa que está falando em línguas para entregar uma mensagem a alguém que está próximo e que entende esta língua. Mas há também o caso de línguas desconhecidas, uma língua que ninguém conhece. Não são sons sem sentido, são palavras que ninguém entende, exceto Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E neste caso, a língua é usada para edificação pessoal de quem ora, exceto se Deus der a interpretação a alguém. Agora, o que fica claro em ambos os casos é que a pessoa que fala em línguas não sabe o que está dizendo. No caso dos apóstolos e outros discípulos, em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando pela primeira vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos e lhes concedia que eles falassem em outras línguas, diz lá que os cerca de 120 discípulos exaltavam, magnificavam, glorificavam a Deus em línguas que eles mesmos não entendiam. As pessoas que estavam ali, judeus vindos de várias partes do mundo, podiam entendê-los, porque eles estavam falando em idiomas que eles compreendiam. Porém, os próprios que estavam falando não sabiam do que se tratava. Somente a partir de quando Pedro começa a explicar o que é que estava acontecendo naquele momento, que aquilo era o derramamento do Espírito Santo, e ele o faz aparentemente em grego, para que todos possam entender, é que os próprios discípulos entendem o que é que está acontecendo. Até então, eles não entendem exatamente o que eles estão falando.
Eles apenas sabem que estão glorificando a Deus, falando as grandezas de Deus, porque os presentes que estão ali, que são de diversas partes do mundo, dizem: quem é esta gente que está falando das grandezas de Deus, está anunciando a glória de Deus aqui para nós, nos nossos idiomas, nas nossas línguas? Ou seja, as pessoas entendiam, mas os próprios discípulos não. E Paulo diz também em 1 Coríntios 14 que existe uma classe de línguas que é diferente destas línguas que foram faladas em Atos 2, onde elas eram idiomas conhecidos. Paulo se refere aqui a um tipo de línguas que é totalmente desconhecido. Somente Deus é quem entende. Paulo, inclusive, diz que se chegar um estrangeiro ou estranho na congregação e todos estiverem falando em línguas, este estrangeiro vai pensar que os crentes estão loucos, mostrando então que neste caso não se trata de uma língua que pode ser entendida, nem mesmo por estrangeiros. Porém, Paulo diz que aquele que ora deve pedir a Deus interpretação dessa língua desconhecida para que a congregação seja edificada. E se não houver interpretação, a pessoa deve se calar ou falar, vamos dizer assim, baixinho, né? Falar consigo mesmo e com Deus, sem perturbar a ordem do culto, sem perturbar a congregação. Então, normalmente, quem fala em línguas não entende o que está dizendo, a menos que a própria pessoa receba a interpretação ou haja outra pessoa para interpretar. Por isso é que Paulo diz que é bom que aquele que ora em línguas também ore para que possa interpretar, ok? E Paulo diz que é bom orar no Espírito. Ele diz que orar em línguas é orar em Espírito. Ele diz que também devemos orar com a mente, porém ele não censura o orar em línguas, ele não censura o falar em línguas. O que ele censura é o uso indisciplinado das línguas, como nós veremos mais adiante. Espero que este estudo tenha sido proveitoso para você e que tenha despertado a curiosidade em você de saber mais sobre o dom de línguas. Semana que vem nós vamos continuar especificando algumas das coisas que nós falamos hoje, dando mais detalhes, como, por exemplo, como usar línguas na igreja, ou como usar línguas na vida pessoal, na vida devocional, expandindo aquilo que introduzimos hoje. Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar com você. Quero lembrar que quinta-feira estaremos aqui novamente às 7h30 da noite com o nosso estudo bíblico virtual. Estamos estudando o livro de Juízes e espero que você possa estar conosco. 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. Mas lembrando que também todos os nossos estudos e células ficam gravados no Facebook e no YouTube da Bíblia. E você pode assistir a qualquer momento, como também a maioria deles, creio, já está também agora em podcasts, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e muitas outras plataformas, onde você também poderá ouvir-nos, talvez enquanto dirige, enquanto está realizando alguma tarefa. Aproveite todas as oportunidades possíveis para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gostaria de orar com você agora. Pai, muito obrigado por todos os que estão nos assistindo ou ouvindo neste momento. Abençoa-os. Supre todas as necessidades de todos, Pai. Pessoas nos têm pedido oração por saúde, por trabalho, por relações familiares e tantas outras coisas. Te pedimos que tu intervenhas em cada situação, dando a tua bênção e a tua graça e atendendo a cada necessidade. Oramos também, Senhor, por aqueles que porventura tenham este dom que mencionamos hoje, o dom de línguas, para que eles saibam utilizá-lo de acordo com as instruções da tua palavra, Pai, sobre as quais também falaremos em mais detalhes na semana que vem. E abençoa a todos os que nos assistem e nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas deseja fazê-lo agora, faça comigo esta breve oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados. Jesus, perdoa-me os meus pecados, purifica-me com teu sangue e recebe-me como membro da tua família, da tua igreja, e me ajuda a te servir fielmente e a também buscar os dons espirituais. Em teu nome, amém.
Deus abençoe a sua vida. O último anúncio. Este domingo é o Brazilian Day, o Dia do Brasil, aqui nos Estados Unidos, em que brasileiros de várias partes dos Estados Unidos normalmente cooperam. Este ano, devido à pandemia, muitas atividades, muitas cerimônias, muitas celebrações foram canceladas. Porém, nós não cancelamos a nossa, não vamos fazer do jeito que fizemos no ano passado. Faremos, porém, um grande culto de celebração a Deus e agradecimento pela libertação, pela liberdade de que gozamos no Brasil e também pela liberdade que gozamos aqui nos Estados Unidos, independência ou morte, e até diria independência ou vida. Né? Jesus também nos tornou independentes, livres do pecado, e por isso nós estaremos com uma grande celebração às 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. Participe conosco deste culto, dê também um like lá no nosso Facebook, lá no YouTube, e também compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais pessoas serão abençoadas. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a sua vida.